Olá, sejam bem-vindos de volta na disciplina de desenvolvimento de sistemas web. Nesta aula nós vamos ver sobre arquitetura web. Eu preparei um slide para vermos parte a parte do funcionamento dessa arquitetura. Então vamos lá! Quando eu quero acessar a internet, a primeira coisa que eu faço, eu abro um navegador, por exemplo, o Google Chrome, o Microsoft Edge ou o Firefox, digito o endereço que eu quero, dou um Enter. O que acontece nesse momento? O navegador ele cria uma requisição. Essa requisição ela é enviada pela internet. Então aqui nós temos a nossa infraestrutura, que é a internet, as redes de computadores, né? Como o próprio nome diz. Essa requisição ela vai passando por vários roteadores até chegar no destino. O destino é um servidor. Esse servidor ele recebe a requisição, processa, entrega o conteúdo e eu consigo acessar a minha página. Mas se a gente pensar um pouquinho melhor, né? Quem é esse cliente? Falando agora em nível de hardware, né? Esse cliente, quando nós falamos em acessar a internet, a primeira coisa que vem na cabeça é um computador. Nem sempre. O cliente pode ser um celular, um tablet, um notebook, uma televisão. Hoje em dia, com os things do Internet of Things, nós podemos ser, por exemplo, uma geladeira, um relógio, um assistente de voz. E o meio de transmissão da internet? Ele é formado por vários elementos, sejam eles um cabo de fibra ótica, um cabo par trançado, um satélite, uma torre de telefonia celular. São várias formas de se levar essa comunicação. E o lado do servidor? Como é este servidor? Quando nós falamos em servidor web, nos vem à mente que é um servidor de rack, que ocupa uma unidade inteira de um rack. Mas não necessariamente é. Um servidor web ele pode ser um Raspberry, um roteador wireless, como estes residenciais que geralmente quando se compram, né, a gente quer logo configurá-lo. E neste dispositivo está rodando um servidor web. Agora falando a nível de software. Como funciona os softwares nessa arquitetura? Nós temos no lado cliente, o meio de transmissão ali que é a rede e no lado servidor. No lado cliente nós temos os navegadores. Então, o software que nós utilizamos no lado cliente é o navegador. Vimos que o hardware pode ser um celular, uma televisão, uma geladeira, mas que programa que roda? Um navegador web. Esse navegador web ele pode ser um Google Chrome, o Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, o Lynx. Quer dizer que todos têm que ter uma interface gráfica? Não, por exemplo, o Lynx não tem interface gráfica, ele é um navegador web de modo texto, é muito útil para servidores, por exemplo, né? E essa rede? Até então falamos da internet, que a conexão funciona de pulo a pulo, mas agora a nível de software, como que esses softwares conversam para que funcione essa arquitetura web? Utilizando o protocolo HTTP. Esse protocolo é a forma de como os softwares comunicam, como que eles conversam. O cliente então vai fazer uma solicitação ao servidor utilizando o HTTP request. O servidor ele vai receber essa informação, processá-la e responder para o cliente utilizando HTTP response. Lógico que nesse meio termo existem outras coisas, como por exemplo, o cliente ele pode ter acesso a esse recurso do servidor, ele tem que informar um usuário e uma senha, ou então essa informação ele vai ser trafegada de texto plano ou ela vai ser criptografada. O cliente é um navegador web e ele comunica, ele conversa com o servidor utilizando esse HTTP request. O servidor ele é um programa que ele roda no lado do servidor, que ele é capaz de entender esse protocolo HTTP e prover recursos para o cliente. Exemplo é o servidor Apache, que é um dos mais famosos, Nginx, que inclusive está passando o Apache, né, ou se já passou. Tem o Microsoft IS, Lightspeed, tem o Google Web Services ou GWS. Existem vários servidores web com diferentes propósitos. Posso ter um servidor web que atende pouquíssimas requisições para, por exemplo, um dispositivo da IoT, então eu posso ter um servidor bem simples que eu posso embarcar dentro de um Raspberry. Isso estou falando independente de sistemas operacionais, porque tem servidor que pode rodar tanto no Windows, Linux, Mac, Unix, BSD, bom, entre outros. Agora falando a nível de linguagens, né? Perceba que aqui nós não temos mais o meio de transmissão, né? Porque falando em linguagem de programação, o que nós vamos aprender de fato nessa disciplina, nós dividimos em duas partes, cliente e servidor. O cliente nós chamamos de front-end, fica no lado do cliente, ou seja, que vamos pensar assim, que roda na máquina do cliente. E do outro lado nós temos o servidor, que é que ele vai fazer o processamento das requisições. O cliente ele roda um navegador web, um Google Chrome, e no lado do servidor ele tem um servidor web, por exemplo, o Apache.
Agora nós estamos falando em linguagem de programação. Então, no lado do cliente nós temos HTML, CSS e JavaScript. Ok, então quer dizer que isso roda onde? Roda no navegador. Então, quem processa o HTML, quem processa CSS, quem processa JavaScript é o navegador. Então, quando uma página ela é recebida, o que se recebe é só isso, HTML, CSS e JavaScript, e também algumas mídias associadas. Muitos novos frameworks chamam essas mídias de assets, né? Quando ele recebe, então, o navegador ele vai consumir a memória RAM e o processador do cliente para fazer esse desenho do HTML, do CSS e do JavaScript. E o que fica no servidor, então? O servidor ele vai fazer o processamento das requisições. Então, o que o Apache entende? O Apache pode entender o PHP, por exemplo. Eu posso instalar um servidor web para ele interpretar o Java, o JSP, o Java Servlet Page. Eu posso utilizar Python, C. Eu posso utilizar várias linguagens que elas são processadas no lado servidor, ou seja, vai utilizar a memória RAM, o processador do servidor e vai entregar para o cliente. Vai entregar o quê? HTML, CSS, JavaScript e mídias associadas. Isso significa que o cliente não, o browser, né, o navegador, ele não entende PHP? Não, ele não entende. Ele só entende HTML, CSS e JavaScript. Mas é estranho porque quando eu navego numa página, eu vejo que está escrito .php ali no final, né? Sim, mas o servidor ele recebeu, processou, ou se melhor dizendo, interpretou o PHP e gerou HTML, CSS, JavaScript, mídias e mandou para o cliente. O cliente recebe, desenha na tela e entrega. Além disso, além das linguagens, nós temos o banco de dados, que também fica do lado do servidor. Na verdade, é um sistema gerenciador de banco de dados. E o próprio banco de dados, propriamente dito, né? Então, no lado do servidor, quando o cliente faz uma requisição, o software recebe o Apache, carrega, por exemplo, o PHP faz as consultas nos bancos de dados, retorna todos os dados, processa para escrever, por exemplo, uma tabela em HTML com o nome dos dados, coloca um botãozinho para uma ação de editar, outra para remover, gera uma página com esse HTML e entrega para o cliente. O cliente recebe isso, desenha na tela e aparece lá um menuzinho ou uma tabelinha de ações ou de dados ou de clientes, que seja. Então, em resumo, nós temos o lado cliente ou front-end e o lado servidor ou back-end. No lado front-end nós temos HTML, CSS e JavaScript, todos eles processados pelo navegador. Usa a memória RAM e processador do cliente. No outro lado nós temos o servidor. O servidor que ele vai interpretar as linguagens de programação, como o PHP, o JSP, por exemplo, o mesmo ASP.NET da Microsoft, vai comunicar com o sistema gerenciador de banco de dados e vai, a partir do resultado, gerar uma página HTML. Quando eu falo HTML, é HTML mais CSS, mais JavaScript, mais mídias e entregar para o cliente. E funciona dessa forma. Então que o cliente ele só entende isso, HTML, CSS, JavaScript e mídias. O servidor ele processa as linguagens de programação ou interpreta as linguagens de programação, faz consulta no banco de dados e devolve para o cliente este conteúdo front-end.